Olá pessoal, bom, então dando continuidade ao nosso trabalho aqui, né, de preparação para o desenvolvimento do plano de melhoria nas escolas, em nossa última reunião a gente parou neste ponto, fizemos um estudo, né, uma sondagem de uma escola hipotética, sem muito aprofundamento, porque o objetivo maior era de visualizarmos, compreendermos como é feita a inserção, como é feita a construção desse plano para depois a inserção dele na sede, né? Desde o momento do diagnóstico até a identificação, né? A priorização de causas, né? Foi o que nós fizemos na formação anterior. Agora a gente vai dar continuidade partindo, né? Da priorização das causas, né? As causas priorizadas, para agora identificar a causa raiz. Dentro do kit enviado para as escolas, este documento no qual a gente vai trabalhar agora, ele é o MMR causa raiz. Então nós temos lá, por exemplo, aqui uma escola de ensino médio, segmento ensino médio, vamos colocar lá, cujo problema é de fluxo. E nós temos lá, né, suponhamos uma causa priorizada que é um número elevado de alunos faltosos. Lembrando que aqui a gente está trabalhando só com uma hipótese, né? Não é nada real, só para compreendermos como é feito esse passo a passo. Ok, temos a causa priorizada. Como a gente vai organizar, né? Chegamos à causa priorizada com aquela equipe, o comitê local, que foi formado pela equipe gestora da escola. E agora a gente vai buscar a causa raiz. A causa raiz ela é um desdobramento da causa priorizada. E aí a gente vai aplicar essa técnica do método, que é a dos porquês. Então, há um número elevado de alunos. Por quê? Suponhamos que todos cheguem a um consenso ali de que porque alunos demonstram desinteresse pelas aulas. Sempre um exemplo aqui que a gente está trabalhando só. Daí nós vamos, mas por que os alunos demonstram desinteresse pelas aulas? Não há evidência de trabalho com metodologias ativas. Bom, por que não há evidência de trabalho com metodologias ativas? Há pouco engajamento por parte dos alunos nas aulas. Por quê? Falta oportunidade para que os alunos se envolvam como protagonistas das ações. Ok? Então aqui a gente fez um percurso, como um exemplo, chegamos até o quarto porquê. O método, né, ele sugere chegar até o quinto porquê, né, não havendo necessidade de esgotar, né, os porquês e ir até o quinto. De repente o comitê local ali, observando, pode chegar no segundo porquê e já observar que aquele porquê corresponde já à causa raiz do problema. Né? Ele é uma causa que está no cerne ali do problema. Ou não, né? Suponhamos que o comitê foi e chegou no quarto porquê, como aqui neste exemplo que a gente fez para elucidar para vocês. E bom, este é o ponto, né? Esse é o cerne, a causa raiz. É uma das causas raízes para este problema. Então, o último porquê, né, tal como registrado nessa planilha, né, se eu parasse no terceiro, ele ia figurar ali como causa raiz. Como nós paramos no quarto, o quarto figura ali como causa raiz. É sempre o último porquê que vai figurar como causa raiz. Chegando a este porquê que a equipe concordou, né, que representa a causa raiz, né, foi identificado pela equipe como causa raiz, a gente faz o caminho inverso. Ao invés de porquê, a gente busca para observar se há uma conexão lógica, né, entre uma causa e outra, a gente utiliza o logo agora. Então, faço a leitura da causa. Falta oportunidade para que os alunos se envolvam como protagonistas das ações. Logo, há pouco engajamento por parte dos alunos nas aulas. Logo, não há evidência de trabalho com metodologias ativas. Logo, alunos demonstram desinteresse pelas aulas. Logo, há um número elevado de alunos faltosos.
Bom, há uma conexão lógica entre essas causas? Se há, e a equipe observa, né, o comitê observa que isso explica de uma certa forma, né, dá conta de trabalhar com aquele problema, a gente define e essa fica sendo uma causa raiz para este problema. Lembrando que para cada problema há necessidade de fazer essa técnica 3 vezes, para chegar em 3 causas raízes e para que a gente possa desenvolver 3 ações para cada problema. E então, o próximo passo que nós teremos, chegada a essa identificação da causa raiz, vai ser uma outra planilha na qual a gente vai já inserir o fluxo como problema, a causa raiz identificada, e daí ali nós vamos dialogar, pensar, construir com a equipe uma ação para essa causa raiz. Então, no próximo passo a gente vai ver como é feito esse processo, e logo depois desse processo é que nós vamos inserir o plano de melhoria da escola na sede. Bom, pessoal, então agora a gente, né, partindo daquela planilha de definição e identificação da causa raiz, a gente vai para outra planilha que também está no kit que foi enviado para vocês, para as escolas, e que essa tem o título MMR Plano Melhoria, ok? Essa que a gente está vendo aqui. Nessa planilha a gente vai alimentar já a ação em sua globalidade, né, tal como ela vai ser inserida depois na sede. Então é muito importante se atentar para cada detalhe ali do preenchimento, tá? Então a gente tem lá primeiramente o indicador impactado. A ação que a gente apresentou como exemplo é uma ação do ensino médio, então a gente colocou aqui. Colocamos aqui também o local, que é a escola, né, uma escola também fictícia, Escola Estadual Perfume Azul do Sol. E na sequência a gente vai colocar o problema, que é o fluxo, né? A gente já sabe disso, já viu, tudo isso a gente já fez. Aqui a gente vai classificar a ação. É importante se atentar pelo seguinte: a gente tem opções de ação planejada, corretiva e complementar. Neste primeiro momento, o que a gente está fazendo são ações planejadas, tá? Isso já foi dito nas formações. As corretivas e complementares, elas vêm posteriormente, né? O plano de melhoria, ele se inicia com ações planejadas com base nos resultados do IDEB. Depois a gente vai desenvolver ações corretivas e complementares a essas ações, mas já pautados nos resultados das avaliações processuais, ok? Na sequência a gente vai classificar aqui o tipo, ação, porque esse campo, né, nessa linha a gente vai colocar a ação que foi criada, ok? E na sequência a gente vai ver que são as etapas que compõem essa ação. Então a gente tem que colocar aqui também etapa. Existe a opção nesse campo para a gente colocar ação ou etapa. Então a gente vai associar aqui a causa raiz, né? Como eu disse já para vocês, a ação ela está diretamente vinculada à causa raiz. A gente já viu também naquela planilha que a causa raiz é falta oportunidade para que os alunos se envolvam como protagonistas das ações, ok? Então foi criada uma ação, essa aqui é a de exemplo para vocês. Lembrando que para a criação de uma ação é necessário toda aquela mobilização do comitê local, né? A ação ela não é definida por um membro só, mas é um processo ali de gestão democrática, né? Então suponhamos que essa ação aqui de exemplo ela foi criada nesse contexto de diálogo, discussão que vem acontecendo, desde a identificação do problema, a quebra do problema, a priorização das causas, depois a identificação da causa raiz, ok? Todo esse processo, é importante lembrar isso, ele ocorre de forma democrática, né? E tentando abranger ali ao máximo os participantes. Então foi criada uma ação, né, nesse contexto, implementar o projeto Cultura Maker. Essa é a primeira ação de melhoria para este problema vinculada a essa causa raiz, ok? A ação
ela vai ter que ser desdobrada em etapas. E um ponto importante sobre a criação da ação: a gente sempre trabalha com ação no verbo infinitivo, tá? Essa é uma orientação também que está no guia, né? Eu só estou reiterando que já existe lá no guia. E as etapas a gente trabalha no gerúndio, ok? Então é importante a gente pensar que uma ação ela tem que ter um início previsto e um término previsto. E a orientação do gestão à vista é que não se deve pensar em ações muito longas, porque daí ela pode perder efetividade. Com excesso de etapas a gente pode ter maiores dificuldades para monitorar e dar consistência para a ação. Então, pensar em ações que tenham uma temporalidade ali não tão extensa. Aqui no caso a gente está com uma ação de um pouco mais de 2 meses, né? Porque ela prevê aqui um projeto, né, que vai acontecer com essa ideia da cultura maker. Então a gente vai distribuir, né, a realização dessa ação em etapas. E para a ação é sempre necessário a gente definir um responsável, uma pessoa engajada, atuante na escola, né? Não que essa pessoa vá realizar a ação, tá? Ela é responsável por o quê? Pelo monitoramento, pelo acompanhamento dessa ação. E para cada etapa também é importante que a gente defina um responsável. Novamente, esse responsável ele não precisa ser o único a articular essa etapa, né, a realizar essa etapa. Ele pode ser o responsável, por exemplo, no caso aqui o exemplo de Cátia Flávia, ela pode ser a responsável por realizar esse planejando, executando e avaliando aulas e ações interdisciplinares. Mas se ela vir necessidade de trabalhar com outras pessoas, ela é uma espécie de coordenadora da etapa, tá? Então ela pode solicitar, né, auxílio de outros profissionais ali. E isso para qualquer etapa e sobretudo para a ação. Aquele que é responsável pela ação, ele precisa contar com esse grupo que compõe os responsáveis pelas etapas, né? E se necessário também contar com outros profissionais ali da escola, ok? Então a ação ela tem o início previsto quando ela vai começar e o fim, né, quando a gente projetou o final, pensando sempre nesse não distanciamento temporal muito grande, né, para que ela tenha maior consistência e efetividade. E as etapas vão compondo. Aqui, por exemplo, né, a primeira etapa, planejando, executando e avaliando aulas e ações interdisciplinares. A responsável, Cátia Flávia, e o prazo, né, início previsto com o início da ação. Começa a ação, essa primeira etapa já inicia e ela vai até 16/4, ok? Então a gente vai vendo cada etapa aqui se realizando dentro de um período, de um tempo. Essas duas primeiras etapas são simultâneas, porque elas têm a mesma finalidade, mas com enfoque diferente, tá? E depois a gente, até chegar na realização, né? Planejando, executando e avaliando. A avaliação também o Perfume News, que seria um jornal de autoria dos alunos, sob orientação da professora Hilda e professor Voltar, né? Responsável Astrogildo Filho. E vejam, essa etapa ela já está no momento de conclusão, né? Um momento concludente aqui da ação, ok? Na sede a gente vai precisar de todos esses dados para alimentar o plano de melhoria, tá bom? Então agora a gente vai para o próximo passo, que é como migrar, né, transpor essas informações todas para a sede. A propósito, né, antes da gente ir para a sede, é importante também observar que para cada ação a gente tem que medir o impacto, qual é o impacto previsto dessa ação. Então aqui no caso, a gente vai ali para observar, olha, nessa parte aqui da tabela, o impacto. A gente tem alto, médio e baixo. Vamos colocar essa ação como uma ação de alto impacto, tá? Para combater o problema, ok? E também recursos, né? No caso, é sempre bom prever um recurso que vai ser utilizado. Aí a gente vai precisar de equipamentos tecnológicos, né? Como computadores, tablets, celulares, ok? Porque lá na sede a gente também precisa alimentar esses campos. Então agora vamos para a sede para verificarmos como a gente faz essa migração dos dados para lá.
Ok, então para fazer, né, essa transposição dos dados que nós todos fomos construindo, né, ao longo desse percurso, né, de elaboração do plano de melhoria, a gente vai precisar ter abertos a planilha MMR causa raiz e a planilha MMR plano melhoria, tá? Ela tá com esse título para vocês. É a partir dessas planilhas que a gente vai fazer a transposição dos dados para a sede, ok? Então agora eu vou pedir para o Luiz abaixar até o plano de melhoria nessa parte do MMR, olha, vejam só. Aí a gente está entrando com o login de uma escola, justamente para que vocês tenham uma visão conforme é para a escola. Então ali, a gente primeiro vai cadastrar a causa raiz, ok? Vamos em cadastrar nova causa raiz, ok? Agora a gente vai copiar lá daquela planilha o problema que nós estamos tratando, que é fluxo, ok? Copiou, colou. Agora a gente vai colocar a causa priorizada, copiou, colou. E os porquês, tá? O Luiz vai fazer o Ctrl C, Ctrl V aqui dos porquês. Obrigado, Luiz. Porquê 2, porquê 3 e o porquê 4. Ok. Nesse exemplo a gente foi até o quarto porquê. Ele vai ser salvo agora, né? Ok, cadastramos a causa raiz com as etapas, com os porquês, e agora nós vamos para o plano que aparece para a escola. Nós temos essa causa raiz, só que a gente vai voltar lá para o início. O Luiz clicou lá no início e vamos para cadastrar uma nova ação. Como eu disse para vocês, a ação está sempre vinculada a uma causa raiz, então é necessário cadastrar primeiro a causa raiz e depois a ação. Agora o Luiz vai clicar em ação para a gente. Ali nós vamos no campo cadastrar nova ação. E vamos fazer o mesmo passo que a gente fez ali para causa raiz. A gente tem os dados da escola aí. Vamos selecionar o impacto previsto da ação, que a gente viu ali, que colocamos alto para essa ação, correto? Então a gente vai colocar ali no campo. Antes vamos colocar o tipo de ação, que é a ação planejada, e agora o impacto previsto. Agora a gente vai dar o Ctrl C, Ctrl V na planilha para ação, implementar o projeto Cultura Maker. Ok, colou, beleza. Temos que colocar o responsável, né? No caso de nosso exemplo aqui, fictício, né? Quando vocês colocarem nesse campo responsável, se for um funcionário do Estado, né, a gente consegue dar a busca e vem os dados dele ali, CPF, né, e daí a gente salva com o perfil dele. Isso é importante fazer também, tá? Depois nós vamos para o indicador afetado. Aí no caso é fluxo ensino médio, correto? Anotamos os recursos lá que acabamos de mostrar para vocês. Agora a gente copia quais foram os recursos anotados, que é na planilha MMR plano melhoria, computadores, tablets, celulares, ok. Copiou, colou, salvou. Esquecemos de acrescentar as etapas, né? Não tem como salvar a ação sem acrescentar as etapas. Então nós vamos copiar e colar as etapas, uma por uma, tá? E temos que colocar as datas também, início previsto e fim previsto. Então o Luiz vai fazer isso, copiar e colar a etapa. É um processo um pouco chato, porque exige essa atenção, né, para a gente não errar ali nas datas. 5 de abril, início dessa etapa, e o término é 16 de abril, correto? Então a gente vai colocar ali. E esses outros campos, volta lá por gentileza, Luiz, início real, lá na sede, por gentileza. O início real e o fim real só quando for começar a etapa. Então, se a gente iniciou no dia 5, a gente vai lá e registra. Isso é muito importante orientar a escola, para que o monitoramento seja feito por aí. Terminou a ação no dia 16/4, dá baixa, fim real. Não vamos conseguir terminar a ação até o dia 16/4. Há a opção de colocarmos um novo prazo, né? Para colocar um novo prazo,
Vamos supor que a gente leve mais 2 semanas, vai terminar no dia 30/4. A gente vai marcar ali no campo observação, a justificativa para essa prorrogação de prazo, ok? No caso aqui a gente já está incluindo, a ação ainda não começou, não houve essa etapa, então a gente vai incluir uma outra etapa por etapa assim, tá? Então o Luiz vai fazer isso. É a mesma data. Ok. Coloco o responsável. Ok. Incluir. Para outra também. Vamos incluir as 4 etapas. Lembrando que é muito importante fazer uma boa distribuição de responsáveis pelas etapas, tá? Para não correr o risco de sobrecarregar ninguém. É muito corrente a gente ver nas escolas, às vezes, um responsável pela ação e por todas as etapas. Isso não é indicado pelo método, tá? É mais indicado que haja uma multiplicidade aí de responsáveis para que o trabalho fique bem distribuído entre os diversos agentes profissionais da escola. Então, o Luiz está terminando de copiar, colar, né, as etapas, os inícios previstos e os fins previstos, né, sempre colocando essas informações daí, incluindo as etapas, junto com, né, os responsáveis. Ok, agora ele vai lá e inclui. E assim a gente já incluiu as 4 etapas, correto? Vamos salvar essa ação. Maravilha. Processo em andamento, às vezes leva um tempo mesmo na sede, mas a gente vai estar fazendo isso no tempo mesmo do procedimento, essa gravação, para que vocês possam experienciar, observar, né, tal qual ocorre. Aí, ação salva com sucesso. Fechou? A gente vai lá, já temos uma ação cadastrada. Tá? Então, lembrando que a gente, para cada causa raiz, né, de um problema, a gente vai gerar 3 ações. A escola que tem 2 problemas, ela vai ter 2 causas raízes no mínimo e 6 ações no mínimo. A escola que tem 3 problemas, ela vai ter 3 causas raízes no mínimo e 9 ações no mínimo. Para cada ação a gente faz esse passo a passo. Ok, pessoal? Então é isso. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Um abraço e até a próxima. Então, pessoal, um outro ponto importante depois de cadastradas as ações todas do plano, a gente vai ter que enviar da escola para a supervisão. Aqui, no caso, como a gente está fazendo esse teste no perfil de vice-diretor, vai aparecer enviar para diretor de escola, mas ali é a ferramenta fluxo. Olha, terminado o cadastro de todas as ações, a gente verificou que está tudo ok, a gente vai clicar nesse fluxo, nesse bonequinho, olha lá, enviar para a diretoria da escola, ok? Esse é o passo a passo. Aqui no caso está aparecendo enviar para a diretoria da escola, porque a gente está fazendo no perfil de vice-diretor. Porém, se o diretor cadastrar, né, ele quem aprova, né, na escola, no âmbito da escola, ele envia, vai ser para a supervisão, e depois a supervisão envia para o dirigente, né? São esses 3 passos aí, essas 3 fases de aprovação para homologação do plano. Caso tenha algum problema no percurso, o supervisor repare algum problema nas ações, né, alguma falha, ele vai retornar para a escola refazer, e daí a escola faz esse processo de novo. Tá ok? Valeu!